Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pada Figueiredo, você me escuta? Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Viu aí a blusa, né, e a cadeira vazia. Esperando você aqui de volta em breve, né? Só terminar aí essa confusão da pandemia. Pois é, a gente vai voltar a fazer transmissões ao vivo para os nossos ouvintes, né? Em breve, direto lá do estúdio, mas enquanto isso, estou aqui na minha residência fazendo as transmissões, né? Também não posso fazer as transmissões lá na redação da Nota. Em todo caso, queria agradecer a vocês pela audiência, por estar aqui conosco acompanhando a Web Rádio Censura Livre aqui no www.seriowebradio.com e durante as transmissões do programa do nosso amigo Antônio de Pádua Figueiredo, eu faço sempre o comentário do destaque econômico do dia, né? A gente, pelas questões logísticas, condicionadas pela pandemia, a gente está fazendo as transmissões sempre às terças-feiras, né? A gente está entrando ao vivo só às terças-feiras, com a versão reduzida do Economia é Fácil, e eu estou trazendo aí o destaque econômico do dia para a gente comentar. Antônio, com você. Bom, depois do destaque, se você puder, no final do quadro, falar um pouquinho aí dessa rapidez, da minha visão, né, de leigo, do processo que deve levar, na minha visão, à cassação do mandato do governador Wilson Witzel. O destaque Claro. é: Senado projeta recessão entre 5,5% e 10% em 2020 e alta de 2,1% ano que vem. Por gentileza, Almir. Então, Antônio, nós separamos justamente esse destaque em detrimento de outros que os nossos ouvintes poderiam estar interessados em questionar, especialmente ontem, as notícias sobre a saída do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto. Também alguns ouvintes poderiam estar interessados sobre a volatilidade na Bolsa de Valores, especialmente a Bolsa de Valores de São Paulo, né, que é a principal, que centralizou todas as bolsas de valores do Brasil. Durante muitas semanas nós vivenciamos uma verdadeira montanha-russa, né? No começo quedas brutais, e aí de repente começou a subir, né? E agora já nós estamos numa fase estável para baixo, né? Nós vamos fazer um programa só sobre Bolsa de Valores, ou pelo menos a situação atual da Bolsa de Valores. Então, não se precipitem. E eu não acho tão importante assim para a gente estar comentando nesse momento, né? Em razão do impacto diretamente sobre o trabalhador e sobre a trabalhadora. A gente tem que conversar aqui na Economia Fácil, até pela questão do tempo, pela questão do espaço, a gente tem que centrar no que impacta mais diretamente o trabalhador. E a questão da recessão, a projeção sobre ela, é muito importante. Durante a semana passada e ontem ainda, o Congresso Nacional está debruçado em audiências, né, em reuniões que vão justamente discutir o cenário econômico do Brasil para os próximos meses. E isso é importante porque vai levar à formulação de leis e medidas para tentar reaquecer a economia e permitir que, pelo menos o ano que vem, seja um ano menos pior do que o presente ano. Então, é importante a gente frisar nesse aspecto, tá? Então, por isso que nós estamos trazendo aqui justamente o relatório, né? Claro, vamos trazer aqui uma versão reduzida do relatório do Instituto, da Instituição Fiscal Independente, que é um organismo criado pelo Senado Federal já há uns 2, 3 anos, justamente para projetar cenários fiscais, né, de receita e gasto público, para auxiliar o Senado Federal e, de conjunto, o Congresso Nacional
sobre justamente a política fiscal e tributária do país. O IFI, né, a Instituição Fiscal Independente, apresentou um relatório na qual as medidas tributárias adotadas para o combate aos efeitos econômicos e sociais da pandemia reduziram as receitas do governo federal, ou como a gente costuma colocar, o chamado governo central, que é quando bota, né, o Tesouro Nacional, mais o Banco Central e algumas outras instanciazinhas da União, né, e reduziram as receitas, essas medidas tributárias, né, o governo adiou o pagamento de impostos, adiou o pagamento de impostos atrasados, o governo, inclusive, suspendeu algumas alíquotas, e essas medidas todas reduziram as receitas em algo em torno de 118,8 bilhões de reais, né? Quase 120 bilhões de reais. É também importante colocar que, além das medidas tributárias adotadas para o combate aos efeitos econômicos e sociais da pandemia, houve uma evidente retração da atividade econômica em 2020. E também essa retração deve se estender para os próximos anos e vai reduzir ainda mais a arrecadação prevista da União. Então, o IFI, que é essa instituição do Senado, projeta que a receita líquida de 2020, né, tudo que o governo vai arrecadar de fato, vai ser algo em torno de um trilhão, né, um pouco mais de 1 trilhão, né, o que seria 1,087 bilhões de reais, né? Uma redução de 247,7 bilhões de reais frente ao projetado anteriormente, no ano passado, né? Porque para você estimar o orçamento, você faz uma projeção, né? Então, a projeção de 2020 feita em 2019, houve, portanto, essa redução de 247,7 bilhões de reais. O IFI divulgou um relatório de acompanhamento fiscal em que aumenta a previsão da queda da economia este ano, né? A instituição projeta, portanto, uma recessão de 6,5%, mas eles também colocam numa previsão pessimista que pode superar 10% no cenário, né? Nesse cenário pessimista. Com o aumento do desemprego e do déficit público também. Já para 2021, eles preveem uma recuperação lenta, com um crescimento de apenas 2,5% no cenário base deles, né? Com a queda na arrecadação e o aumento necessário dos gastos, né? Tanto gastos para as medidas de saúde pública, como também para o próprio combate em si dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, o déficit primário do setor público, que é quando o governo simplesmente desconta, né, a receita e a despesa, deverá atingir algo em torno de 912 bilhões de reais, ou 13,2% do PIB. Né? Então, o que você pega para colocar que é 13,2% do PIB? Você coloca o déficit e divide ele pelo PIB do país. Não é a variação do PIB, se cresceu tanto ou decresceu tanto, mas o tamanho do PIB brasileiro para o ano. E a dívida bruta poderá chegar a 96,1% do PIB. Então, você pega toda a dívida do país, né, todo o estoque de dívida pública do país e divide pelo tamanho do PIB. Com isso, você tenta projetar como seria se o governo fosse obrigado, por um efeito hipotético, ter que pagar de uma vez só a sua dívida a partir da riqueza gerada no país no determinado ano. O nível de 100% do PIB seria ultrapassado em 2022. No cenário pessimista, esse patamar crítico seria rompido ainda em 2020. Então, eles estão tentando fazer a simulação sobre o crescimento do estoque da dívida. Nos cenários projetados pelo Instituto Fiscal Independente,
a União retornaria à política fiscal de corte de gasto a partir de 2021. E aí que mora o perigo e o que interessa à instituição fiscal independente, na qual seus técnicos têm uma orientação mais do que simplesmente fiscalista, tem uma orientação ligada ao objetivo da austeridade fiscal permanente, né? Uma austeridade que, nesse momento econômico do país e do mundo, dá para a gente colocar até um nome jocoso de austericídio, né? A mistura de austeridade com suicídio. E é uma expressão que não é uma invenção brasileira, muito menos minha. É uma expressão que é recorrentemente utilizada para apontar o quanto os efeitos negativos sobre a economia, sobre o mundo real, sobre emprego, sobre renda, né, sobre negócios, essa obsessão descontextualizada, tá, da austeridade fiscal. Então, essa obsessão sobre as contas públicas pode prejudicar a recuperação da economia, levando a uma alta anêmica do PIB, o que contraditoriamente aumentaria ou impediria a redução do próprio déficit público em relação ao PIB. Isso porque, gente, é simples. Crescendo menos, a relação que eu disse para vocês, déficit-PIB, piora, assim como as receitas fiscais caem. Então, é importante apontar que o austericídio é uma mão dupla e que, na tentativa, né, de você reduzir essa relação déficit-PIB, supostamente porque traria confiança para os investidores, não só os investidores, aqueles que emprestam dinheiro ao governo, mas os investidores que emprestam ou investem diretamente na produção do país. Você buscaria, né, esse cenário positivo, né, essa sinalização positiva, reduzindo a déficit PIB, porque supostamente você comprovaria que o país é sério, que o país tem condições de pagar sua dívida pública, que o país não vai entrar numa crise econômica provocada por uma insolvência, por uma incapacidade de pagar a dívida pública. Então, nessa busca de confiança, o parâmetro fiscalista passa a ser a relação déficit-PIB. Só que, se o PIB é cada vez menor, você tem um impacto nessa relação, né? O denominador diminui e o numerador está alto, essa relação aumenta, né? Então, mostrando o quanto a austeridade é ruim para o próprio objetivo que ela busca. E, por outro lado, ela tem impacto na própria receita fiscal. Por que isso? Porque gasto público gera um efeito multiplicador na economia. Quando o governo gasta, ele contrata funcionários, que, por sua vez, compram, consomem produtos. O governo contrata empresas, adquire bens, ele adquire serviços, né? Então, quando ele gasta menos, ele também arrecada menos. E esse é um aspecto importante que é muito omitido por parte desses economistas e especialistas em tributação, esse pessoal fiscalista. E é aí que a gente entra nessa conta, falando o quanto a austeridade por si só é um objetivo suicida, ainda mais nesse momento da economia brasileira. Já para a reta final do comentário, Antônio, se você me permite, nós já temos aí até uma saudação e uma pergunta, né? A participação do nosso amigo Flauzino Antunes Neto, que sempre participa aqui do programa, economista, presidente lá do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Um abraço para ele. Oi, Antônio, fala. Um grande abraço para ele. Ah, sim, um grande abraço. Aí o Antônio está mandando para o nosso amigo Flauzino. Ele colocou assim: essa queda no PIB representa quanto de desemprego?
E aí que é o curioso. No relatório que eu tive acesso e nas matérias também que noticiam o relatório do Instituto Fiscal Independente, ele não fala nada disso. Ele não fala o impacto do PIB, ele não faz essa projeção do impacto da queda do PIB no Brasil. Por conta, agora em 2020, por conta da pandemia, na taxa de desemprego. Por sua vez, ele não faz a relação o quanto a austeridade fiscal, né, a redução do gasto público, ou a contenção do gasto público, vai impactar na geração de emprego e, portanto, também no desemprego. E aí mostra o quanto é equivocado a condução da política econômica do Brasil. Não só conduzida lá por Paulo Guedes, ministro da Economia, que é um arquibanqueiro, e uma equipe que boa parte dela é de pessoas oriundas do mercado financeiro, sejam banqueiros mesmo, ou executivos de banco, ou aqueles que não são banqueiros, como era o caso do Monsueto, mas são pessoas ligadas à mentalidade fiscalista, mais do que isso, ligadas à mentalidade neoliberal, né? Aqueles que pressupõem um Estado mínimo, na qual o mercado se vira, o mercado faz, o mercado é que gera o bem-estar. Nós sabemos, ainda mais num momento como esse, isso é uma balela, isso é ideologia, né? Falsa ideologia, uma falsa consciência, e que na prática a gente está vendo, porque se o mercado fosse autoajustável, né, nós, apesar da crise, não estaríamos com um desemprego em alta. Não, o desemprego já era alto no Brasil e explodiu, ampliou muito mais. Enquanto o mundo todo passa a uma condução mais pragmática, especialmente a Europa, os Estados Unidos, diante dessa situação, né, aqui no Brasil se faz o inverso. Né? Por que isso? Por causa de uma lógica, uma submissão a uma lógica de lucros máximos ao mercado financeiro e às grandes corporações empresariais. Então, o principal gasto do Brasil é pagamento da dívida pública, que segue honrada. Né? O governo está pagando em dia, tá? E são justamente o segmento empresarial que menos paga imposto no Brasil. E é justamente aí, se o governo poderia optar uma busca por algum tipo de equilíbrio fiscal, e olha que é um momento que não era para buscar, para ter esse fascínio pelo equilíbrio fiscal, né? Se as empresas estão, e aí já para concluir, Antônio, se as empresas estão num processo de desequilíbrio, né, entre seus gastos e suas receitas, entraria o Estado, certo? Entraria o Estado, gerando o seu desequilíbrio para cobrir esse desequilíbrio das empresas, certo? Tanto injetando recursos, emprestando, ou mesmo estatizando as empresas temporariamente, para manter as empresas em pé, para preservar os empregos dos trabalhadores, que isso é fundamental, a preservação dos empregos dos trabalhadores, do emprego e renda, tá? Como também a capacidade, passada a pandemia, de recuperação da economia. Porque o estrago está feito, e não é culpa da política de isolamento social, é por culpa do vírus. A política de isolamento social é uma tentativa de preservar as pessoas, o que é o maior patrimônio de uma economia. Porque morto não gera riqueza, não gera renda. Morto é despesa. Tá? Quanto menos pessoas mortas, melhor para a economia. Essa é a questão central. A experiência da humanidade com outras epidemias e mesmo, né, com pandemias mostra isso. Então, o foco é a preservação do emprego. E o Brasil já estava num desemprego muito alto e a economia patinando antes da pandemia. Né? A pandemia só vem sendo um tiro de misericórdia, né? A gota d'água que derramou, né, o copo que já estava cheio, o copo da crise econômica no Brasil. Então, é importante colocar isso, né, para a gente já encerrar. Numa próxima edição, Antônio, nós podemos comentar exatamente formas outras, né, de
conseguir financiar as ações, né? Que é o importante nesse momento. O Estado, ao invés de ficar desesperado em cortar gasto público, ele deveria começar a se preocupar com formas alternativas de obter recursos para financiar todas as suas ações, né? Tanto as ações, os gastos extras com a questão da saúde pública, quanto também os gastos com o socorro econômico. O Paulo Guedes, inclusive, está fazendo uma baita chantagem, dizendo que não vai pagar, não pretende pagar o prolongamento da renda mínima assistencial, né? Porque não tem recurso, o dinheiro já acabou. O que é mentira, a gente sabe disso. Eu não estou nem falando da corrupção, eu estou falando justamente daquela corrupção institucionalizada, que é a agiotagem, né? O governo destinar quase a metade do seu orçamento para pagar a dívida pública. Eu estou falando de outras possibilidades, como instituir imposto sobre grandes fortunas, porque no Brasil o rico paga muito pouco imposto. Quem paga imposto mesmo é a classe média e os pobres. Imposto sobre consumo, imposto de renda na fonte, como também a possibilidade do governo buscar se financiar com emissão de moeda, já que nós estamos num período não passando por inflação, nem mesmo inflação alta, nós estamos em deflação. Então, o risco de uma emissão monetária gerar inflação, que não é algo automático, como a grande imprensa ficou nos doutrinando durante 20, 30 anos, né? Ainda mais no momento que nós estamos em deflação, e nós já comentamos aqui, né, a questão da deflação, né? Nós temos, inclusive, outras formas. O Flauzinho está montando aqui um comentário aqui na live, que o financiamento não pode vir de novos empréstimos internacionais, que é o que o governo está fazendo. Quer dizer, ele está adotando as piores abordagens possíveis em economia para buscar financiamento. A equipe econômica, comandada pelo Paulo Guedes, que foi, inclusive, emissão de títulos internacionais. Quer dizer, ele vai buscar, ele que diz que temos que buscar a austeridade, e o foco da austeridade é a questão do crescimento da dívida, ele procura meios para financiar via aumento da dívida, né? Então, reforçando o quanto o austericídio é uma política suicida, né? O cara, é triste usar essa expressão, eu peço desculpa, né, às pessoas que passam por essa situação do suicídio, mas é a melhor analogia, né? Porque muitas vezes incorre-se justamente naquilo que vai as prejudicar, né? Vão buscar algo que prejudica, né? Então, por isso que é utilizada essa expressão, o austericídio. Tá bom, Antônio? Então, eu queria concluir, agradecer aí os ouvintes pela interação, agradecer os ouvintes, convidá-los para o Economia Fácil, a edição estendida da próxima quinta-feira, às 20 horas, com outro tema importante, né? A gente, obviamente, não fecha a pauta no dia, porque sempre aparece um fato novo, mas provavelmente nós vamos falar sobre outras medidas alternativas para financiar os gastos públicos, né? Vamos focar nessa questão, que é algo importante, porque envolve inclusive isso, a continuidade das medidas de socorro econômico, porque é muito importante não suspender o isolamento social precocemente. Eu queria me estender um pouco o quadro e dizer isso. Mas, para isso, precisamos buscar formas de amparar a população, especialmente a mais pobre, né? Aquela que é precarizada nas suas relações trabalhistas, né? Também buscar formas de amparar o próprio Estado, que está tendo gastos para medidas sanitárias, de saúde sanitárias, como também as medidas de socorro econômico. Então, vamos ter que voltar a discutir isso, a gente já discutiu várias vezes no Economia Fácil, né? E já preparem suas perguntas para participação na próxima edição do programa. Antônio, é com você aí no estúdio. Almir, muito obrigado pela sua participação, amigo. Aí até a próxima. Obrigado, Antônio. Até a próxima edição do programa e convidando os ouvintes a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Essa live aqui se encerra, né? Mas o programa Boletim Censura Livre continua no ar,
sendo transmitido pelo nosso site, www.seriewebradio.com, e, é claro, pelos aplicativos, né? Essa edição do Economia Fácil, a gente vai subir para o canal do YouTube daqui a pouquinho. Certo? Se você perdeu essa edição, pegou pelo meio, ela vai continuar na página do Facebook, mas você pode correr lá para o YouTube, se inscreva lá no canal, né? Clique o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, Antônio, e até a próxima edição do quadro Eu do programa. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein? Obrigado, Antônio. Tchau, tchau.